Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Olha só, acabou de dar uma operação aqui hoje, ó, do robozinho que eu vou apresentar para vocês, tá? Acabou de acontecer ao vivo aqui, né? A entrada foi neste candle, certo? E ele acabou de sair da operação, ó. Tá? A gente vai aprender um pouquinho desse setup hoje, pessoal. Vocês já viram aí, né? O título do vídeo. O robô é o linha d'água, né? Então a gente vai entender um pouco de como é que funciona esse setup e como é que o robozinho vai trabalhar, pessoal. Ele tem algumas peculiaridades, né? Esse setup, ele é até mais fácil de operar ele na mão, pessoal, porque a gente consegue enxergar melhor o contexto do mercado, tá? Do que automatizado. Mas eu criei algumas regrinhas aqui pra gente conseguir, né? Também tentar deixar aí, como a gente pode dizer, pessoal, uma taxa de acerto um pouco maior, né? Vamos dizer assim, né? Então tá aí, ó. A operação tá andando, pessoal. Então, o robô, pessoal, ele vem com um indicador, tá? Que é essa linha azul, tá bom? Ele também vai apresentar pra gente essa linha branca. Isso aqui vai servir, né? Justamente pelo que eu falei, né? Pra gente ter um contexto de mercado, tá? A linha branca é a abertura do dia e a linha azul, tá? É a tal da linha d'água, pessoal. É o fechamento do dia anterior, tá? Esse ponto, pessoal, esse nível de preço, né? A linha d'água, ela é um dos pontos, né, mais importantes que a gente tem no dia, pessoal. Por quê? Né? A linha d'água é o que define pra gente se o preço, né, se o ativo está positivo ou negativo em relação ao fechamento do dia anterior, né? Então, o mercado trabalhando acima dessa linha, o mercado trabalha, né, positivo, né, acima de zero, né, uma porcentagem positiva. O mercado trabalhando abaixo, tá, o mercado começa a ficar negativo, né? A gente está aqui, ó, com o índice futuro em 0,28 de queda, né? Ou seja, ele passou para vermelhinho, ele ficou negativo aqui, ó, tá? E é nisso aqui, pessoal, que consiste esse setup, tá? Então a gente vai entender um pouco melhor agora como é que funciona. Então assim, pessoal, vamos lá, sobre a linha d'água ainda, né? A linha d'água, pessoal, assim como o ajuste, tá? Ele é um ponto de muita briga, pessoal, muita briga de institucionais, tá? Justamente pelo motivo que eu falei antes, né? O índice trabalhando abaixo dela, o índice fica negativo. Trabalhando acima, ele está positivo. E isso pode ser do interesse de muito institucional. Ou de defender o preço, né? Para que ele não fique negativo, como aconteceu aqui, ó. Ele chegou a tentar romper, não conseguiu, tá? Funcionou muito bem como suporte. Ou, quando acontecer o que aconteceu aqui, né, de perder a linha d'água, descarrilhar, né, um monte de stops aí do pessoal, ou a galera que quer jogar o índice para baixo, entrar com mais força a partir do momento que fecha um candle abaixo, né? Então, o setup da linha d'água se baseia simplesmente nisso. É um setup simples, pessoal, porém a gente precisa de alguns contextos, né, para operar isso aqui. Não dá para ficar operando o tempo todo, né? Sempre que cruzar para cima, compra. Sempre que cruzar para baixo, vende, tá? O que eu aconselho, pessoal? Fazer uma única operação no dia, tá? Esse setup é um setup bacana porque ele vai ter dias que ele nem vai acontecer, tá? A gente vai passar o gráfico para trás, a gente vai ver que vai ter dias que ele não vai conseguir, né, romper a linha d'água. Então ele é bacana porque você vai operar pouco, tá? De preferência fazer uma única operação. De preferência a primeira do dia, tá? Não ficar operando o dia inteiro. E assim, o que eu acho mais importante, né? Não operar esse setup, pessoal, quando o índice abrir muito próximo da linha d'água, tá? A gente vai ver que o robô tem uma configuração lá que a gente pode, né, mexer, pessoal. Essa configuração é para não deixar o robô entrar se abrir muito próximo da linha d'água, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho das configurações, tá? Como que funciona o setup, pessoal? Deixa eu dar um zoom maior aqui. Então, como que ele funciona? Primeiramente, né? Primeira regra do robô. O preço, né? O índice, o dólar, né? Funciona também no dólar, funciona em ações também, né? Para dar uma venda, pessoal, ele tem que ter aberto acima da linha d'água, tá? Para acontecer a venda.
beleza? Abriu acima, quando fechar, né? Quando fechar não, né? Quando um candle abrir acima da linha d'água e fechar abaixo da linha d'água, vai acontecer o gatilho de venda, tá? Como é que ele funciona? Ele vai ficar, pessoal, na mínima, tá? Desse candle vermelho aqui, tá? Certo? Então, quando acontecer isso que aconteceu, ó, abriu acima da linha d'água, fechou abaixo, ele vai deixar um gatilho de venda ali na mínima, perdendo a mínima. E o stop, pessoal, se você não deixar um stop fixo em pontos, tá? O stop vai ficar na máxima desse candle, certo? Inclusive, depois a gente vai ver que a gente pode mexer nas configurações do tamanho máximo do candle, né? Justamente para você não entrar num candle, por exemplo, de 800 pontos, né? E ter um stop aí de 800 pontos. Então, a gente vai ver que a gente tem algumas configurações bacanas, tá? Mas a princípio é isso, tá? O alvo da operação, se você não deixar o alvo em pontos, né? Deixar um alvo financeiro, ele vai pegar o tamanho desse candle e ele vai jogar para baixo, né? E vai colocar como alvo, tá? Isso com a configuração padrão, né? Você pode aumentar, você pode colocar um 2 para 1, você pode diminuir o alvo, né? Então eu quero fazer um scalping onde pega o tamanho do meu stop e jogue só metade para baixo, só 50%. Dá para fazer isso? Dá, tá? Mas na teoria, né? O resumo da operação é isso. O candle abriu acima, fechou abaixo, gatilho de entrada na mínima. Quando der a entrada, o stop fica na máxima e o alvo 1 para 1. Beleza? Então assim, olha só o que aconteceu hoje, né? Hoje foi um bom exemplo para explicar isso aqui, ó. O índice abriu com um gapzinho de alta, tá? Muito pequeno, tá? Muito próximo do fechamento aí, de anterior. E aí ele tentou já logo no começo, ó, perder. Pessoal, tá configurado já pro robô iniciar as 9.5 para ele não entrar na primeira barra, tá? A primeira barra que cruzar não vale. Por quê? Porque essa primeira barra, primeiro que ela pode ser muito grande, ela tem muita volatilidade, né? Então, a segunda coisa é que ela pode fechar, já dando entrada, e a barra seguinte já voltar tudo de estopar, né? Logo no começo do dia. Então, a gente elimina a primeira barra, tá? E olha só o que aconteceu. Ele tentou perder logo no começo do dia, não conseguiu. Ficou aqui preso, né? Depois teve horário de notícia hoje, né? Ele disparou para cima. Ficou o dia inteiro trabalhando, né? Em alta, né? Depois ele veio fazendo uma tendência de baixa aqui, ó. E olha só onde ele segurou, tá? Não conseguiu perder aqui, não teve entrada, né? Esse candle aqui não fechou abaixo. E aí só nesse, ó, aqui tentou de novo, não conseguiu. Só nesse candle que ele conseguiu fechar abaixo, que foi a entrada. E olha só, né, como foi uma entrada bacana. E rapidinho ele pegou aí o seu alvo, né? Que era o tamanho desse candle, certo? Então, pessoal, hoje só teve uma entrada, né? Vamos começar a olhar para trás. Olha só. Dia de ontem. Olha porque que eu falo que a primeira entrada é a melhor. Olha o que aconteceu aqui, ó. Né? O índice abriu com um gapzinho de alta bacana, né? E aí veio caindo, veio caindo, veio caindo. Chegou aqui, ó. A anelógica para variar, né? Pronto. Então, aqui, né, ele deu a entrada, ó. Candle abriu acima da linha d'água, fechou abaixo, certo? Gatilho de entrada aqui. O stop, né? Ó, gatilho de entrada, o stop fica aqui. Se você não colocar um stop em pontos, né? E o alvo da operação 1 para 1. E foi atingido, né? E poderia, né, ter pego até mais, tá? Então, esse primeiro gatilho é o melhor do dia, pessoal. Olha só, né? Aqui, ó. Aqui teve mais uma entrada, né? Esse candle branco aqui, ó. Ele... Vamos dar um zoom primeiro para enxergar melhor? Então, olha o que aconteceu. Este candle branco abriu abaixo da linha d'água, fechou acima, deixou o gatilho de compra aqui, certo? O gatilho não foi acionado nesse candle, olha só. Não rompeu, tá? Foi romper nesse outro candle aqui. Só que, né, olha o que aconteceu. Logo em seguida já estopou, né? Inclusive, né, olha o que aconteceu. Ele estopou, né? O stop estava aqui na mínima, ó. E aí quando fechou esse candle, como ele tinha aberto acima, tá? Ele já deixou um gatilho de venda. Porém, eu não gosto de fazer esse tipo de operação, tá? De entrar, né, seguido, tá? Inclusive tem uma configuraçãozinha lá para vocês não ficarem entrando nesse tipo de operação, tá?
Tem uma outra configuração também bacana, pessoal, que é o seguinte: quantos pontos você vai considerar que ele rompeu, tá? A linha d'água. Por quê? Né? Linha d'água é um número, né? Ali que está ali, ó. Nesse caso aqui, 119 e 105. Se ele abrir no 119, 100, tá? Você considera que ele abriu abaixo? Né? Eu já considero que ele abriu em cima da linha d'água, né? Ou se ele fechar no 119 e 110, um tique acima, você considera que ele rompeu? Cara, pra mim ele fechou em cima, né? Não seria, né, a entrada boa pra fazer. Então, né, começando já a ver as configurações do robô, né, a gente vai ver que a gente tem uma configuraçãozinha que dá pra mexer nisso, tá? Olha só, a gente clica com o botão direito. Eu vou clicar aqui no indicador primeiro, mas a gente tem que mexer também, né, quando for alterar isso, a gente tem que mexer também na regra de coloração e na estratégia de execução, né? Vamos lá. Eu vou deixar, pessoal, para mostrar como que baixa o robô no final do vídeo, tá? Para engrenar já aqui no operacional, para o pessoal entender, e depois a gente fica só com a parte de instalação do robô. Vamos lá, clicar com o botão direito, vamos vir em propriedades aqui, tá? E vamos vir em parâmetros. No robô a gente vai ter o horário que ele vai começar as operações, o horário que ele vai parar de fazer as entradas. Alvo final é o alvo em pontos, né? Caso você queira colocar, por exemplo, um alvo de 100 pontos, 200 pontos, se você deixar zerado, ele vai pegar essa amplitude que eu falei, né? Que é o tamanho do stop. Alvo amplitude é justamente isso que eu falei, né? Então, se o alvo final estiver zerado, o alvo amplitude, né, será o quanto você quer pegar, né, do tamanho do seu stop. Ou seja, 1, né? Ou seja, eu quero um alvo e o stop de 1 para 1. Se eu colocar aqui 2, pessoal, ele vai pegar e vai colocar o meu alvo de 2 para 1. Ou seja, se o meu stop é 200 pontos, o meu alvo será 400, né? Se eu colocar aqui meio, 0.5, se meu stop é 200 pontos, ele vai deixar um alvo de 100, tá bom? Então é isso aqui que funciona, né? É a opção de amplitude. O stop loss, novamente, né? Se você quiser deixar um stop fixo, você coloca aqui. Se você quiser deixar o stop, né, na máxima ou mínima do candle de entrada, você deixa zerado. E o break-even, quantos pontos andar, né? Quando aquele candle fechar, para o preço voltar, sair, né, do stop original para o preço de entrada, né? Então, vamos supor, coloquei aqui 150 pontos. Quando der entrada na minha operação e o preço andar 150 pontos a favor da minha operação, e aquele candle que deu entrada, né, que atingiu 150 pontos, fechar, né, ele vai mover o meu stop da posição original para o ponto de entrada, tá bom? Então é assim que funciona o break-even aqui, não tem trailing stop, ok? Aqui a gente tem algumas configurações bacanas, né? Então você vai definir, né, o tamanho mínimo do candle, ou seja, eu não quero entrar num candle muito pequeno, então eu quero que no mínimo tenha 100 pontos. Beleza, tá? Se der um candle de 80 pontos cruzando a linha, ele já não vai entrar. Candle máximo, né? Então a mesma coisa. Então eu quero que eu entre num candle de no máximo 300 pontos. Então se o candle que romper a linha d'água tiver 400 pontos, por exemplo, ele já não entra na operação. Aqui, pessoal, é o que eu falei, tá? De considerar o rompimento. Quantos pontos você quer que considere esse rompimento aqui, tá? Então, deixa eu só voltar aqui tudo ao normal, que eu vou mexer nessa opção aqui, tá, pessoal? Então, acho que no resto eu não mexi em nada, né? Tá tudo zerado, amplitude 1, beleza. Tamanho mínimo, aqui. Então, eu vou colocar agora que eu considero 20 pontos de rompimento, tá? E vou aplicar aqui, beleza? Vou esperar um pouquinho. Então, olha só o que ele fez. Ele pegou a linha d'água e ele jogou mais um preço, né? Uma linha de preço, uma linha ali, ó. 20 pontos acima e 20 pontos abaixo. Agora o que vai acontecer? Ele só vai considerar, pessoal, que um candle, né, rompeu a linha d'água, como nesse primeiro aqui, ó. Tá? Ele vai ter que abrir abaixo dessa linha e fechar acima, né, dessa outra linha aqui de cima. Beleza? Se eu estivesse usando essa configuração, esse candle aqui não teria dado entrada. Por quê? A abertura dele está a menos de 20 pontos, né, da linha d'água, tá? Então ele não abriu nessa região, ó. Ele abriu abaixo dessa linha. E ele fechou, tudo bem. Ele fechou bonitinho, né? Perdendo a linha d'água, né? Perdendo os 20 pontos aqui. Mas a abertura dele foi próximo da linha d'água. Então já não era uma operação válida, tá? Então essa é a configuração aqui da distância mínima, tá? Considerar rompimento, né? Beleza?
Outra coisa, pessoal, que a gente tem aqui também. Distância mínima do gap. Aqui sim, pessoal, ele vai vir zerado, tá? Mas aqui é para você colocar um valor que você quer que considere para fazer a entrada com gap, tá? Então vamos dar uma olhada aqui melhor. Então olha só, pessoal, esse dia mesmo aqui que a gente está olhando, tá? A abertura foi aqui em cima no 119,720 e a linha d'água 119,105, tá? Se a gente for puxar, vai dar aí mais de 600 pontos, né, de distância, tá? Então, se você tivesse colocado, né, aqui nas configurações, né, vamos mexer aqui nas configurações da regra de coloração, ó, distância mínima do gap. Se tivesse colocado 700 pontos, por exemplo, ou seja, o robô ele só vai fazer a entrada se tiver um gap no dia de 700 pontos para cima ou para baixo, tá? Como aqui só foi 600, ele não faria entrada nenhuma no dia, tá? Isso aqui é uma configuração para a gente limitar dias onde o preço abre, né, junto com a linha d'água e fica cruzando para cima e para baixo o tempo todo, tá? Outra coisa, né, como eu tinha falado antes, se a gente ligar isso aqui, pessoal, de considerar a distância mínima do gap, né? Nesse caso aqui, abriu com gap de alta, tá? Então o robô ele não vai fazer compra, né? Enquanto a primeira operação nunca será de compra. Por quê? Porque como abriu aqui em cima, né, ele vai querer vender, tá? Porque ele sabe que abriu com gap de alta, a primeira operação vai ser de baixa, né? Vai ser de venda, né? Para baixo a mesma coisa. Se abrisse um gap de baixa aqui, a primeira operação obviamente seria de compra, né? E normalmente é a melhor, tá, pessoal? Quando ele abre com gap de alta assim, cruza para baixo e depois cruza para cima de novo depois de um tempo, né? Normalmente não dá muito bom não, né? É capaz até, né, de logo depois reverter e acabar, né, caindo, tá? Então isso aí é uma coisa para vocês estudarem, tá? Não é uma recomendação de como você vai operar isso, né? Eu estou mostrando as configurações aqui, pessoal, justamente para vocês testarem bastante, né? E uma outra configuração, para quem não quer usar isso aqui, né, da distância mínima do gap, né, porém quer continuar operando durante o dia. Tem aqui, ó, uma outra configuração, eu vou deixar aqui zerado a distância mínima do gap. Tem uma outra configuração que é o afastamento da linha d'água, né? O que ele vai fazer, pessoal? Se eu colocar algum valor aqui, por exemplo, 500 pontos, tá? Ele vai fazer o seguinte. Ele só vai permitir que o robô entre numa operação quando se afastar pelo menos 500 pontos, tá? Da linha d'água. Então, por exemplo, deu uma entrada aqui, beleza. Saiu aqui e acabou. Agora, uma nova operação só se ele se afastar pelo menos 500 pontos, tá? Então, se afastou aqui mais de 500 pontos, beleza. Está habilitado para fazer uma compra. Se o preço subir mais de 500 pontos, ele vai estar habilitado para fazer uma venda, né? Então, é justamente mais uma condição para evitar dele ficar fazendo isso aqui, ó, tá? Cruzando para cima e para baixo, sem se distanciar, né? Então ele vai precisar se distanciar para depois dar uma nova operação ou, né, para cima a mesma coisa. Beleza? Pessoal, essas são as configurações da versão free, né? Tá até com muita configuração que eu geralmente coloco só na Premium, justamente para não deixar um setup tão engessado, né? Então vou liberar bastante funções aí para free, para Premium, justamente para vocês conseguirem brincar bastante com isso, tá? A gente vai ver alguns exemplos aqui, eu vou cancelar aqui, né? Desses dias que eu tô falando, ó. Já tem um dia aqui que abriu o próximo, né? Vamos ver o que aconteceu. Então, olha o que eu tô falando, né? Quando ele abre muito próximo, pessoal, olha só. Aqui já deu entrada, né? Só que foi a primeira barra do dia. A primeira barra do dia ele não faz entrada. Ele já teria comprado. Ele não teria tomado stop ainda, tudo bem, né? Mas, ó, a próxima barra já fechou abaixo de novo, né? Aqui, ó, teria topado a primeira operação. Então, olha quantas entradas, né, ele faz. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, tá? A regra de coloração, ela tá com um probleminha, tá? Quando você tá com o gráfico parado, tá? Mas com o gráfico em andamento, ela tá perfeita, tá? A barra que der o sinal de entrada vai ficar amarela, certo? E aí, a barra aqui, comprar realmente, né, que der entrada na operação, vai ficar verde ou vermelha, né? Mas olha o que eu tô falando. Esse dia aqui, você não opera, pessoal. Você não opera. Ó, abriu sem gap, abriu muito próximo, não tem operação. Senão vai ficar acontecendo isso aqui, tá? Já me pediram para fazer esse robô, pessoal, para ficar, quando rompe para cima, compra, quando
rompe para baixo, reverte, aí reverte para cima de novo, e aí, pessoal, isso é loucura, tá? Isso não é nem setup, né? Isso é você tá brincando de loteria, né? Então, vamos ver mais alguns exemplos, olha. Aqui, ó, foi um exemplo de um dia que não deu entrada, né? Abriu com gapzinho de alta, ó, não veio para perder, né? A linha d'água tentou uma vez, tentou a segunda, não conseguiu, e aí, né, não teve entrada, beleza? Ó, aqui mais um dia, mais um dia que abriu o próximo, porém, ó, caiu e não teve entrada. Ou seja, esse setup ele não vai ter entrada todos os dias, tá, pessoal? Não vai ter entrada todos os dias. E quando tiver, tá? É o que eu falei, eu recomendo fazer só a primeira, beleza? Só a primeira operação. Não faça mais que uma no dia. Bom, então vamos mostrar agora aqui como que a gente coloca, né? E eu vou mostrar, né, o que tem a mais aí na versão Premium, tá? Então, pessoal, aí na descrição, tá o link para você baixar o robô da versão free, né? Lembrando, ele tem atualização, né, todo finalzinho de mês. Então, do último dia do mês pro primeiro dia, né, do mês seguinte, sai a atualização aí, você tem que baixar, tá? Eu normalmente coloco um arquivo lá já com todos os robôs, então não se preocupe se você usa mais de um, né? E aí, a gente vai ser redirecionado para o Google Drive, tá? Onde você vai baixar este arquivo neste botão aqui, tá? Neste segundo botão, ok? Você passa o mouse lá em cima, ó. Aparece ali a opção de fazer o download, tá? Fez o download, pessoal, a gente vai lá para o Profit, tá? Pessoal, o Profit tem que estar atualizado, tá? E a gente sabe que teve um probleminha grande aí, né? Com a atualização do Profit há umas 2 semanas. Muita coisa parou de funcionar, porém já voltou a funcionar, tá? Inclusive, justamente por causa disso, a gente tem que manter atualizado agora pra, se tivesse algum problema, né, as atualizações corrigirem, né? Então a gente vem em ajuda, procurar atualizações, a gente muda aqui para a versão beta, né, e clica em atualizar. Inclusive eu tenho uma atualização aqui, tá? Depois que você atualizar, você reinicia o seu Profit, tá? E a gente vem para baixar o robô aqui agora, tá? Então a gente vem em estratégias, tá? Aqui em cima, importar / exportar. Ele já vem selecionado importar. Você clica na pastinha amarela, procura o arquivo que você baixou, tá? JB linha d'água free. Clica em abrir. Ele aparece aqui, ó. Você clica no primeiro botão, ele vem para a direita, selecionado. Você clica em importar, dá OK, confirma e pronto, tá? Só isso, pessoal. Para você colocar ele no gráfico como indicador é muito simples, tá? Botão direito, inserir indicador. E aí procura lá o seu robô, tá? Eu vou colocar já a versão Premium, pessoal. Não vou colocar Free, tá? Depois na hora de mostrar como configura o robô ali, eu coloco a Premium. Então insere no gráfico, dá OK. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, pessoal. Vou dar uma pausa. Olha só, pessoal. Quando você colocar o indicador, tá? Isso aqui não é só para esse robô, tá? É qualquer um. Tá? Você coloca o indicador, você vai ver que vai aparecer umas colorações aqui, né? Isso aqui é automático, tá? Ele pega a coloração que deveria ser pro candle e joga no indicador. Como que você corrige isso? Clica com o botão direito e vem em excluir regra de coloração, né? Aí vai estar o nome do robô, tá? Pronto, ó, já corrigiu. Beleza? Agora o que a gente precisa fazer? Colocar a regra de coloração, né? A gente clica com o botão em cima de qualquer candle, botão direito, inserir regra de coloração em mais e procura, né, o mesmo arquivo que você baixou, ó, tá aqui, ó, versão free. Vou inserir, né, no gráfico, tá? Não é no indicador. OK. E aí, né, aqui foi rapidinho, ó, já apareceu a regra de coloração. Agora a gente vai colocar, né, a estratégia de execução, pessoal, que é onde mostra os pontos de entrada, né? Então clica com o botão direito, inserir estratégia de execução, vem em mais e procura o mesmo arquivo, tá? Aqui, ó. Inserimos no gráfico e pronto, já está aparecendo pra gente, ó, os pontos de entrada também. Beleza? Vai fazer backtest, pessoal. Lembrando, né? Você tem que clicar com o botão direito, vir aqui, ó, na primeira opção, que é a regra de coloração, e alterar, né, tudo que você quer alterar. Beleza? Configurou tudo aqui certinho do jeito que você quer? Dá OK, tá? Clicar aqui em OK. Clica com o botão direito de novo, vem em propriedades, tá? A segunda aqui, ó, propriedades de JB linha d'água free. E aqui você vai mexer na mesma coisa, tá, pessoal? Aqui é a estratégia de execução, né? É onde mostra as ordens. Então, se você alterou qualquer coisa lá,
você tem que alterar aqui também, tá bom, pessoal? E aí depois que alterar, deixar tudo igual, dá OK, né? E aí você já consegue ver, né, no seu gráfico aí as alterações, né? Se você quiser alterar, né, aquele ponto, vamos dar uma olhadinha aqui no nome, só para não falar errado, né? Então, no considerar rompimento, né? Se você quiser alterar isso aqui, pessoal, né, você tem que clicar com o botão direito em cima do indicador, tá? Além de ter alterado lá, né, na regra de coloração e na estratégia de execução, para você ver melhor, né, clica aqui com o botão direito em cima do indicador, vem em propriedades, e aí, aqui em parâmetros, ó, aí você vai alterar, né? Vou colocar aqui os 20 pontos que eu tinha colocado, e vai dar OK, ó. Ele vai carregar de novo agora com a alteração, né? Pronto, já apareceu, ó, tá? Então apareceu aquelas linhazinhas, né, do rompimento, né? E lembrando, né, tudo isso é puramente visual, né? O robô você não vai configurar aqui, pessoal. Você vai configurar na estratégia de automação de estratégias, né? E aí eu falei errado de novo, né? Então como é que você faz? Estratégias, automação de estratégias, né? Aparecer aqui uma janela, a minha tá muito grande, diminui um pouco. Vou colocar aqui, ó, para ela ficar sempre no topo, para ela não sumir atrás do gráfico, tá? Clique em nova automação. E aí a gente vai selecionar aqui o robô, tá, pessoal? Olha só, pessoal, selecionei aqui, tá? A versão premium pra gente ver as diferenças, tá? Algumas delas, né, já são bem conhecidas de vocês. É a possibilidade de aumentar o número de contratos, né? Possibilidade de fazer parcial, né? O alvo da parcial, pessoal, vai ser sempre em pontos, tá? Não tem como colocar em amplitude. Então tomem cuidado aí com a sua parcial para não ficar maior do que o seu alvo, né? Aqui não tem nenhuma alteração. A gente vai ter aqui para baixo, tá, pessoal? Duas alterações, ó. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem uma opção de entrada a mercado, tá? A gente sabe que o robô ele vai colocar uma ordem de venda, ó, quando, né, fechar abaixo, tá? Se você é mais agressivo, eu já vi gente operando assim, você não precisa esperar romper, tá? Se você colocar entrada a mercado, ele vai vender assim que fechar. Fechou abaixo, ele entra a mercado, o stop fica na máxima do candle e o alvo, né, de 1 para 1, tá? Então, operação é uma opção aí para quem vai operar com a versão premium. E uma outra opção, pessoal, é o seguinte, né? É o que eu tinha falado antes. Você tem uma opção aqui para ele operar uma única direção. Então, o que significa isso? Significa o seguinte: se a primeira operação do dia dele foi uma compra, ele não vai fazer venda o dia inteiro, tá? Ele só vai entrar quando o preço estiver abaixo da linha d'água e romper de novo para cima. Se a primeira operação do dia foi uma venda, ele não faz compra. Se a primeira operação do dia foi uma compra, ele não faz venda mais o dia inteiro, tá? Então isso aqui é uma estratégia avançada para quem é membro premium testar aí, né? Brincar aí nas configurações, né, pessoal? Lembrando o seguinte, não vou ensinar como configura tudo isso aqui, porque tem já um vídeo aí na descrição, tá? Não tem necessidade de eu passar por ponto. Vou mostrar algumas coisas relevantes aqui, tá? Primeira coisa, funciona com Renko. Não foi feito para trabalhar com Renko, tá? Foi feito para trabalhar com Candlestick. Se você quiser testar, pode ficar à vontade, tá? Mas ele foi feito para trabalhar com candles. Qual tempo gráfico dá para usar? Eu já vi gente usando no 1 minuto, porém, a grande maioria do pessoal que eu conheço que opera isso aqui, opera nos 5 minutos ou no 15, tá? Quanto maior o tempo gráfico, maior a taxa de acerto, né? Para você não entrar no rompimento falso. Porém, né, o seu stop fica muito maior, né? E às vezes o alvo fica tão grande que acaba não pegando. Então, aconselho vocês a testarem nos 5 minutos, tá? Pode testar no 1, no 2, sim. Mas a princípio começa pelo 5. O que eu vou mostrar para vocês, pessoal? Aqui em risco, tá? Aqui você consegue definir para o robô fazer uma única operação, tá? Lembra que eu falei para você, né, para o robô ter um melhor desempenho, fazer uma única operação? Então você consegue definir aqui, ó, número de operações, uma. Tá? Então ele vai fazer a primeira que der e acabou, não faz mais nenhuma, tá? Ou se você quiser fazer mais de uma operação, porém, ó, colocar aqui um limite, né? Não, eu quero fazer no máximo 2, beleza? Não aconselho, né? Aconselho fazer uma. Não, eu quero deixar ele fazendo operações até perder no máximo 2.
Ah, tomou 2 loss seguidos, aí para. Beleza, tá aqui. Mas eu recomendo no mínimo você ativar isso aqui e deixar, né, número de operações em uma. Beleza? Você pode, né, colocar, né, objetivo de ganho, objetivo de limite de perda, né? Mas isso aqui é para robôs que fazem muitas operações, né? Não é o caso desse. Esse é o que eu falei para vocês. Eu recomendo fazer uma única operação e só. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Vamos tentar deixar o videozinho um pouco mais curto hoje, né? Toda essa configuração aqui, ó. Ah, lembrando, ele é para usar com isso aqui, ó. Modo de execução, realizar envio de ordens no fechamento do candle. Não é para usar esse de baixo, tá? Então, todo o resto da configuração aqui, ó, tem um videozinho aí na descrição, tá? E embaixo do link que você vai baixar o robô, tem o vídeo ensinando como que você configura tudo isso aqui. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu vou deixar 2 videozinhos para quem não viu ainda. Usem com moderação, né? Façam bastante backtest. Coloca replay de mercado do dia que você viu que deu uma entrada para ver como que o robô vai fazer a entrada, para ver como que ele vai manejar a operação, certo? E aí depois que você estiver, tiver testado bastante, já tiver com uma configuração bacana, né? Inclusive brinquem lá, né, com o limite, né, do gap, com a distância, né, que ele tem que ter da linha d'água para entrar de novo na operação. Vocês podem brincar à vontade com isso aí. Tamanho do candle, tamanho mínimo, tamanho máximo. Ah, pessoal, um detalhe, olha só, ia passando batido, tá? Pera aí. Olha só, hein? Eu falei que aqui não tinha nenhuma alteração, mas tem sim, pessoal. Tem uma outra configuração aqui, ó, que é exclusiva para quem é membro premium, que é o seguinte, tá? Além de você definir o tamanho mínimo e o tamanho máximo do candle, você vai definir o tamanho do corpo, tá? Para quê? Para evitar dele entrar em candle com muito pavio, tá? Então, você pode definir aqui em porcentagem, tá? Então, se eu coloco aqui, por exemplo, 70, né? Significa o quê? Do tamanho todo do candle, pelo menos 70% tem que ser corpo. Ou seja, só ter 30% de pavio. Se eu considerar isso aqui, se eu ligar isso aqui, ele só vai entrar em candles que tenha pelo menos 70% de corpo. Tá? Um candle mais ou menos assim, ó, sem muito pavio, né? Ele não entraria num candle desse, por exemplo, ó. Nem esse aqui, né? Acho que nem esse aqui, né? Esse aqui tá com mais pavio do que corpo. Então esses candles são descartados, né? Então é uma opção bacana aí. Quem ficou até agora no vídeo, né? Que eu acho que já teve gente que parou, né? Mas desculpem aí, realmente tava esquecendo desse detalhe, tá? Então agora sim, pessoal, vou deixar 2 videozinhos para quem não viu ainda. Um abraço para vocês e até amanhã.